a gente fica preocupado com todas as reformas. Tivemos a reforma trabalhista, perdemos algumas coisas que foram de lutas de muito tempo, dificuldade. Tivemos a reforma da Previdência, também o coitado aposentado tem 180 anos para se aposentar, para conseguir ter um pouquinho de conforto. E olha lá, esse é dinossauro. Agora a reforma tributária, que a gente pensou que essa reforma tributária viesse para dar uma aliviada no imposto único e tudo mais, que a gente paga muitos impostos, né, professor? Mas parece que isso já vai em cima de quem mora em condomínio, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que aqui nos assistem. Pois é, mas o que a gente tem que entender é o que é que essa reforma tributária, qual o objetivo dela, né? O que acontece no Brasil? Todo mundo se queixa que vai comprar um carro e paga quase a metade de imposto, né? Você vai comprar qualquer produto, tem lá um monte, pelo menos 30% de imposto. Essa reforma tributária, ela tem um objetivo de retirar os impostos dos produtos de consumo, certo? Diminuir essa carga. E outro objetivo é simplificar o emaranhado de impostos, né? Várias taxas, tudo. 200 mil taxas, ninguém sabe nem o que é que está pagando aqui. Exato, né? E para poder ter mais transparência, tanto na arrecadação, como de onde vem, quais são as fontes que o Estado usa para se financiar. Então você tem esses objetivos primários, né? Primeiros da reforma tributária, que é reduzir o imposto sobre o consumo e melhorar a transparência e melhorar a capacidade até das empresas, porque aí você não precisa ter um escritório de advocacia com milhões de pessoas para dar conta dos tributos. Você vai ter sistemas, já existem, né, informatizados agora com inteligência artificial, simplificado para fazer de forma mais eficaz e rápida a apuração dos tributos. Bom, isso daí é fato, né? Isso é o alicerce da reforma tributária. Agora, para fazer isso, o governo teve que, para poder lá na frente retirar o insumo do consumo, ele precisa fazer duas ações, né? A primeira que a gente está vendo agora e vai repercutir no questão dos serviços, né? Que é você creditar ao longo da cadeia produtiva. Então, o condomínio compra produto de limpeza, por exemplo. Quem produz o produto detergente, desinfetante e tal, é uma indústria, uma fábrica. Então, o condomínio pode se creditar, se tiver o CNPJ, do valor que ele paga do imposto daquele produto de limpeza. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que é que vai acontecer, e isso está causando espanto para muita gente do setor serviço, é que ele vai ter que mudar a mentalidade ao fazer essa conta. Entendi. Isso vai voltar, de qualquer maneira, para o condomínio como benefício, é isso? Isso. Só que qual é o problema do setor serviço? Como ele não tem cadeia longa, ou seja, basicamente o maior gasto é mão de obra, tá certo? O condomínio que eu trabalho, a gente tem, que eu moro, a gente tem 17 mil de custo, no geral, da administração, dos quais, se você botar na ponta do lápis, você tem aí pelo menos 14 de mão de obra. Entendi. Entendeu? Tá. Então, a carga é mão de obra. E aí, na mão de obra, ninguém vai mexer na mão de obra. Tá. Então, esse é o ponto que... É um lençolzinho, puxa para lá, puxa para cá, um benefício para cá, um problema para lá, enfim. A carga tributária global não vai mudar para o consumidor. Tá. Vamos torcer que isso não aconteça, professor. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar com você aqui. Quem pergunta é o Carlos Alberto, não é o da praça, não. Os condomínios podem aumentar até quanto? Existe um limite? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Como o advogado bem falou... Doutor Antônio Lima. Exatamente. Ainda não está definido, né? Os percentuais fixos, né? Então, e outra, tem outros custos. Uma coisa que está ainda, assim, para mim e para muita gente, por exemplo, o IPTU agora vai ficar livre para a prefeitura, assim, ao bel prazer, né? Isso, né? Alguém levanta assim de mau humor, você pode aumentar o IPTU. Então, alguns impostos locais, o IPTU em particular, a prefeitura vai ficar de forma discricionária. Obviamente que não vai fazer isso, mas é uma coisa que vai ser custo. Entendi. Entendeu? Que vai ser custo. Então, os condomínios e os custos de administração... Vão depender de tudo isso. Vão depender de uma série de outros fatores. E a alíquota final não está definida ainda, tá certo? E agora, de novo,
A reforma trabalhista já definiu a questão de folha de pagamento. E como a maior parte dos custos das operadoras, administradoras de condomínio, é mão de obra, então você não vai ter, espera-se que não tenha assim. Aí às vezes tem comportamentos oportunistas que aproveitam o momento e olha, agora é tanto. É porque isso aqui foi o governo, foi esse isso. cálculo que ninguém entende e joga para ver se cola e acaba então entrando de goela dentro. Tem que estudar bastante essa reforma para poder não ser a próxima vítima. Vamos lá, vamos para a segunda e última pergunta de hoje do Explica Pra Gente. Quem faz a pergunta para o professor é o Mário Júnior. Ele pergunta, professor Francisco Rosário, serviços como salões de beleza, táxis e aplicativos de transporte também vão sofrer aumento? Mário Júnior, nosso amigo de Atalaia. Esse mesmo. Bom, pois é, esse é outro problema. Os salões de beleza, alguns serviços, eles estão começando, foi discutido, não está definido, porque vai ter que passar pela Câmara agora. Muitos desses pequenos empresários, que são MEI e tal, vai ter regime especial para o pagamento de tributos. Então, ou seja, vai ter uma alíquota ainda mais baixa, né? Tá. Então, mas isso está sendo discutido, que ainda não se bateu o martelo de como vai ser a reforma. E como o doutor Antony falou, a gente vai ter ainda um período de transição. Adaptação, de saber os detalhes, enfim. Exatamente. E muitas coisas podem ser, inclusive, até readaptadas, não é isso? Ou adaptadas por conta, porque às vezes você tem ali aquele esboço, mas às vezes na prática acabou causando um problema e isso pode ser adaptado ali àquela realidade de cada situação. É isso? Eu ia falar exatamente isso, quer dizer, como o período é longo, exatamente para fazer os ajustes necessários ao longo da transição. Wilson, a gente tem que ter na cabeça que começou a se pensar em reforma tributária 30 anos antes. E agora é que a gente está sendo... Então, o impacto de uma reforma tributária dessa, ela leva muito tempo. A ideia, o cálculo inicial é que a gente tenha 50 anos para ter um impacto total dos benefícios dessa reforma tributária. Quando conseguirem resolver tudo isso, eu já não sei mais nem quem eu sou. Eu digo, o que é que está acontecendo tributário? Eu não sei mais nem onde eu estou mais, enfim. 2032, espera-se que já tenha 80% do que se propõe já vigente, só que os impactos são de longo prazo, né? Vamos torcer que a gente realmente consiga ter um pouco mais de tranquilidade. Acho que são muitos impostos. Você tem isso fora Europa, Estados Unidos, um imposto único, né? A gente vai ter 2, né? É. O volume, de novo. Vamos lá, o Brasil hoje paga em torno de 33% no global, né? De carga tributária. Essa reforma está tentando jogar para 28% em dois grandes impostos. Entendi. Vamos fazer duas... um federal e outro para estado e município. Entendi. Então, fixos, certinhos. Isso, exatamente. Aí a briga depois vai ser a distribuição. Cada um, esse é o problema. Cada um quer puxar para lá, para cá e aí a gente fica no meio dessa briga. Professor Francisco Rosário, muito bom conversar com o senhor sempre para a gente poder estar aprendendo e começar então já a abrir os olhos. E também a população é importante nessa discussão, né? Veja, de novo, a população, a gente cobra de duas formas. Cobra através de nossos movimentos de bairro, o que chama movimentos sociais, porque é da sociedade, claro, certo? E a gente cobra também na hora do voto. Então a gente tem que estar ligado, por quê? Porque como é um prazo muito longo, essas negociações podem, se a população arrefecer, a representação de classe, isso, tanto de empresa como de... Perdem as forças aí passa vai na base da faca engolindo o gilete pela garganta abaixo. Muito bem, Esse perfeito. É o cuidado que Vamos aguardar. Professor, sucesso mais grande, uma vez, boa semana e até a próxima. Para todos nós. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Quando tem live, tem seu endereço. Live de novo, amanhã, quarta-feira agora. Material já está no Instagram e Chico Rosário, _ é o endereço para vocês consumirem conhecimento sobre economia, negócio, gestão. Você vê como a nossa audiência é fantástica, o nosso tempo está apertadíssimo, porque a gente tem muitos assuntos aqui importantes até às 14 horas. Mas tem uma pergunta que chegou, e chegaram várias perguntas exatamente sobre essa situação das pessoas que trabalham em condomínio. Por exemplo, tem uma pergunta que chegou e que é recorrente, então vamos fazer essa. O jardineiro trabalha no condomínio, ele quer saber se essa reforma tributária vai mexer, inclusive, no salário dele, se vai ter problemas para ele que trabalha. Ele é jardineiro, tá? E trabalha num condomínio. Ele quer saber sobre isso. Salário não vai ser afetado, né? A reforma tributária, por exemplo, o jardineiro... Mas ele presta serviço lá. Vamos lá. O jardineiro, se ele ganha salário mínimo, é MEI. Tá. E a esposa é cadastrada no CadÚnico, por exemplo. O que é que a reforma tributária vai fazer? Medicamento, cesta básica e alguns outros serviços,
ele registrado no CadÚnico, ele vai receber o que chama de cashback dos impostos pagos. É isso. Então, a classe trabalhadora, enfim, vai ter esse cashback como uma forma... Cashback, isso. Tá. Porque todo mundo paga imposto. Por exemplo, Entendi. você compra um pacote de feijão, você paga imposto com a nossa renda que é bem mais alta do que salário mínimo e quem ganha o salário mínimo também. O que é que o governo vai dizer agora? Você é registrado no CadÚnico, você recebe o cashback. Os impostos que nós recolhemos, isso vai voltar para ele. Vai voltar. Não do que, do que ele pagou. Tá, do que ele pagou. Ele recebe de volta como uma forma de incrementar o orçamento. Alguns países da Europa já fazem isso e deu certo e trouxe, melhorou muito a vida das pessoas. Isso, porque você torna o que chama de renda disponível maior. Isso. Ele já libera um dinheiro para ele fazer outras coisas. Melhora para o comércio, inclusive. E o setor serviço. E para a vida deles inclusive, também. Lógico, claro. Professor, mais uma vez, sucesso, obrigado. Ali, ó, @chicorosario.com. Aliás, @chicorosario_. Tá aí para você acessar e bater um papo com ele, trazer até assuntos debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente. Professor, mais uma vez, abraço, sucesso para você, até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana para você também, muito obrigado.